O inferno perdeu mais um. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. O inferno perdeu mais uma. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. Me levantou, me transformou sobre uma rocha. Eu te agradeço, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome mudou e pela graça livre sou. Eu te agradeço, meu Salvador. Grato sou. Grato sou. Somos gratos por ti, Jesus. Gratos por quem tu és. Gratos por quem tu és. E nesta tarde nós dizemos: me levantou, me transformou sobre uma. Eu te agradeço, meu coração, meu nome e pela graça eu te agradeço, meu Salvador. Me levantou sobre uma. Eu te agradeço, oh, meu coração, meu nome e pela. Eu te agradeço, meu Salvador. Grato sou. Somos gratos pelo teu amor, Jesus. Somos gratos pelo teu com as tuas próprias palavras. Oh, ser grata nesta tarde. É isso, é com as tuas próprias palavras. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Amado. Oh, Jesus. Obrigada, Pai. Oh, o teu nome tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo dela. E ao teu nome, Jesus, todo o joelho se dobra e toda a língua confessa nesta tarde que só tu és o Senhor. Glória ao teu nome. Só quero declarar o nome de Jesus sobre toda a mente e coração. Porque eu sei que a paz na tua presença declaro Jesus. Só quero declarar o nome de Jesus até ver todo o vício desaparecer. Porque da esperança e liberdade. Teu nome é cura, teu nome é cura, tu és vida. Quebras correntes, ligas nas trevas, és
Jesus na escuridão e sobre o inimigo. Jesus na família, declaro o santo nome. Jesus. Declaro Jesus nas montanhas, Jesus pelas ruas, Jesus na escuridão e sobre o inimigo. Jesus na família, declaro o santo nome de Jesus. Declaro Jesus nas montanhas, Jesus pelas ruas, Jesus na escuridão e sobre o inimigo. Jesus na família, declaro o santo nome de Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, tu és vida. Quebras correntes, brigas nas trevas, és como fogo. Teu nome é poder, teu nome é poder, teu nome é cura, tu és vida. Quebras correntes, brigas nas trevas, és como Quero declarar o nome de Jesus sobre cada mente e coração, porque eu sei que há paz na tua presença. Declaro Jesus. Declaro Jesus. Senhor, declaro Jesus. Teu nome é poderoso, teu nome é grandioso. Não há como tu, Senhor.
diante do trono, uma nova canção. És santo, 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 é o Cordeiro, e digno é o Senhor. E nós cantamos diante do trono uma nova canção. Santo, 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 és tu, Deus poderoso, que era e voltará. O universo canta, dá glória ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro. Eu te adoro, Jesus. Céus e terra, povos, nações, dão louvores para sempre. A bênção, honra e força, o poder e a glória, nós entregamos a ti. Santo, 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 és tu, Deus poderoso, que era e voltará. O universo canta, dá glória ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro. Nós rendemos a ti, Senhor. Estou rendida à tua presença. Eu te quero contemplar. Estou rendida à tua presença. Eu te quero contemplar. Teu nome, teu nome, teu nome é poderoso. Jesus, a água viva, não
glória, o louvor e a adoração só pertence a Ti. E nesta tarde, Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. Só Tu és o nosso Deus, só Tu és o nosso Senhor. Não temos outro Deus além de Ti. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu satisfazes a nossa alma, Tu curas a nossa alma, Tu sacias a nossa alma, e nós Te agradecemos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Cada vez que eu percebo melhor o que o salmista disse, é melhor um dia na Tua presença do que noutra parte qualquer vida. Na Tua presença há paz, há alegria. Na Tua presença há descanso. Na Tua presença há conforto, há amor, há tudo aquilo que Tu és e tudo aquilo que Tu és para nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. As irmãs podem se sentar. Boa tarde a todas. São todas muito bem-vindas. Não dizem nada. Estão todas bem instaladas? Sim. Então quem é que veio de Évora? Pronto, boa. E de Moscavide? Boa. E Prior Velho, quem veio? Santarém, bem-vindas. Entroncamento, Figueira da Foz. É assim, Figueira da Foz tem um número reduzido, porque de hoje a 8 dias esta conferência repete-se na Figueira da Foz. Portanto, muitas irmãs da Figueira da Foz e as igrejas ali à volta se congregarão no próximo sábado na conferência Florescer na Figueira da Foz. Depois temos Caldas, não sei se vem alguém de Caldas. Pronto, obrigada por terem vindo. Samora Correia. Ai. E Alverca. Pronto. Então é o seguinte, fiquem atentas que eu vou dar algumas informações. E é o seguinte, nós após esta reunião, nós vamos servir o coquetel como é habitual. Eu vou pedir às irmãs que não vão todas para o hall de entrada, fiquem por aqui, está bem? Que as irmãs que estão encarregues do coquetel, elas virão cá servir, porque o nosso hall de entrada é pequeno para se comportar tanta mulher, não é? E então é uma forma que todas poderem ficar bem servidas e sem grande esforço, não é? É isso. Outra coisa, agora queria só falar com vocês como é que a conferência Florescer começou. Esta conferência não foi sempre assim. Nós começámos em 2011, começámos este trabalho aqui em Alverca, eu e a Carla, a minha filha mais velha, que está ali. Éramos cerca de 20 mulheres. Foi algo que Deus colocou no meu coração, no mês da mulher, fazer algo especial com as mulheres. E nós começámos exatamente em 2011, entre várias coisas, nós ministrávamos a palavra, ensinámos a fazer sumos naturais, sei lá, como vestir de forma elegante, também ensinámos isso, e várias coisas nós partilhámos. E daí, quer dizer, o grupo foi crescendo, cada ano foi crescendo um pouco mais. Não havia nome na altura. A única coisa, eu tenho aqui porque eu escrevi, não é? A única coisa, o nosso único objetivo era de estarmos juntas,
valorizando e dignificando cada mulher. O momento que era só nosso, para lembrar que somos parte do reino e que promovemos o reino. Esse era o nosso objetivo e continua a ser. Começámos, como eu disse, com cerca de 20 mulheres e este evento Florescer revela que quando as mulheres agem, podemos crescer e hoje somos mais de 200 neste lugar. Glória a Deus. Mais o grupo que está na Figueira. Em 2020 tivemos que interromper. A primeira conferência nacional fizemos em 2019. Em 2020 tivemos que interromper porque enfrentámos uma pandemia mundial. E fizemos isso juntas. No entanto, nós enfrentámos essa pandemia fazendo esta conferência Florescer online. E que durante 2021 e 2022, eu quero dizer a vocês que nós ultrapassou as 1000 visualizações nessas conferências, inclusive tínhamos homens a assistir a essas conferências e a colocar comentários, a dizer que devíamos fazer destas coisas muitas vezes, não é? E foi muito bom. Deus quer que juntas e individualmente possamos agir em fé, tendo os nossos atos os seus frutos. Eu quero lembrar que o tema da nossa conferência são mulheres de atos. Frutos que são eternos e permanecerão para sempre. Hoje, todas as nossas igrejas têm trabalhos com mulheres. E eu fico muito contente com isso, muito feliz mesmo. Mulheres que têm Deus podem mover o mundo. Vocês acreditam nisso? Que nós podemos mover o mundo? Tu podes mover o teu mundo. Tu podes mover o lugar onde tu estás. A minha mensagem para ti, porque eu não sou eu que vou pregar hoje, a minha mensagem para ti é: vai e dá frutos. Floresce, age e Deus confirmará. Onde tu estás plantada, onde Deus te colocou, na igreja que Deus te colocou, na cidade onde Deus te colocou, Deus espera que tu ajas, que tenhas atos de fé e Ele confirmará. As mulheres que vimos no livro de Atos, que retrata a igreja primitiva, eram mulheres cheias do Espírito Santo, tal e qual como nós, que se preocupavam em levar a mensagem de Cristo, uma mensagem de esperança. E esta é a nossa mensagem, mulheres, que cada uma de vocês seja portadora de esperança onde quer que esteja. Todas nós podemos ser mulheres de atos, não é só de palavras, mas de ação. O livro de Atos continua a ser escrito por todas nós, por mim e por cada uma de vocês. Vamos ter connosco algumas mulheres de Atos dos nossos dias. Para isso, vou convidar a Malena para nos conduzir nesta conversa de mulheres de Atos. Quero deixar um pensamento de um grande homem de Deus, que leio livros dele e que eu admiro muito, que é de Charles Spurgeon, que ele diz: as mulheres são as arquitetas da sociedade. Então, seja uma arquiteta no seu lar, seja uma arquiteta no seu local de trabalho, onde tu estás, seja uma arquiteta que constrói coisas boas e bonitas para a glória do nosso Deus. Que Deus vos abençoe. Boa tarde, como estão? Lindas? Tranquilas? Tiveram um bom tempo de adoração? Sim, estava muito forte. Glória a Deus. Tem algo especial e diferente quando nós nos juntamos para adorar o Senhor, não é verdade? É muito bom adorar em casa. Eu particularmente amo começar meu dia adorando e cantar. Mas quando eu venho aqui na igreja, é uma atmosfera muito diferente. É um prazer, uma alegria. É um cheiro diferente quando nós estamos juntas, né? E numa conferência de mulheres, acho que o cheiro deve ser mais gostoso, vá. Acho que Jesus está lá a receber do trono um cheirinho especial que só as mulheres podem dar, né? Não é verdade?
Olha, eu sou Malena, como já ouviram. É uma honra e um prazer para mim estar aqui. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, para quem não sabe, e um bebezinho de 6 meses. Então, eu estava meio atrapalhada ali, né, amamentar, para poder chegar aqui. Cheguei meio ofegante. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Sei que tem mães de bebês ou mães de crianças mais velhas, mas vocês lembram como que era, né, essa dinâmica com o bebezinho? E eu cheguei meio atrapalhada, meio a correr, e eu falei, mas é porque eu sou uma mulher real. Eu não sou uma personagem, eu não estou aqui para apresentar um programa. As mulheres que estão aqui, que vão vir a conversar, elas não vão falar de um lugar em que elas estão apenas a ensinar coisas na teoria. A nossa ideia hoje, agora nesse momento, é que a gente possa conversar com mulheres reais, que a gente possa falar de problemas e situações reais da nossa vida. E acho que nada mais real para mim hoje era que às 2h40 eu estava a amamentar, e depois a minha filha queria ir na casa de banho, e depois foi aquele caos, e eu cheguei um pouquinho atrasada. Então, é isso. Tá bem? Antes de começar, eu queria mostrar aqui os produtinhos que a gente tem da nossa conferência. Palmas para os designers aqui que fizeram essa coisa maravilhosa. Tá muito fofo. Tá super moderno. Eu adoro canecas para tomar um chazinho, um chocolate quente. Então, se vocês puderem, passem ali no Alfim. Vocês podem comprar uma caneca dessa. Eu já vou deixar aqui, porque eu já vou deixar a deixa. Onde que eu vou sentar? Alguém sabe? Acho que eu vou sentar desse ladinho. Então, vou deixar aqui para deixa ver se a pastora me dá isso, né? Fica a dica. E eu queria também oferecer alguns imãs que a gente tem aqui. Também é com a nossa imagem visual. Conseguem ver? Tá muito giro. Se quiser oferecer para alguém, para dar aquela dica para a amiga, para ser uma mulher de ato, se ela estiver meio desanimada, meio parada, não vem mais na igreja, compra um presentinho e dá para ela, tá bem? Combinado? Tem alguém que fez aniversário essa semana? Olha, ela. Olha, um presentinho para ti, uma prenda. Palmas para aniversariante. Obrigada. E tem alguém como eu que é uma mãe recente? Que tem um bebê? Não. Eu tô sozinha. Só eu que tô a cheirar leite. Não tem nenhuma... Tem alguma com 14? 14! Laura! Parabéns! Então vá. Esses são os nossos produtinhos. Então, antes de chamar essas mulheres de atos dos nossos dias, eu estava um pouquinho tensa ontem, eu confesso. E eu estava a pensar, será que eu me preparei bem? Será que faltou tempo para meditar? Será que eu podia ter me preparado melhor? Sabe aquele pensamento? Aquela culpa, né? Vá, é isso, um pouquinho de culpa. E eu estava um pouco preocupada a pensar nisso tudo. E eu estava com os meus 2 pequenos, porque o meu esposo tinha saído para ensaiar. E a Hope queria brincar, e o Caleb queria, enfim, mamar, como sempre, né? 450 vezes por dia ele quer mamar. E eu estava um pouco preocupada, mas eu acho que não vou ter tempo parada, assim, sabe? De olho fechado, um silêncio para meditar. E eu comecei a ficar um pouco culpada. E pensar, se calhar, eu não devia ter aceitado isso. Porque, né, as circunstâncias são tão difíceis, tão corridas, né? Não tão difíceis, tão corridas. E eu lembrei daquela história do povo de Israel e o rei Josafá. E eu queria que vocês podem abrir? É 2º livro de Crônicas. Quem não puder abrir, não há problema, eu vou ler. Mas eu lembrei dessa história, e essa é uma história que me traz tanta esperança. E Deus ministrou tanto no meu coração nesse sentido. Isso foi ontem, enquanto eu estava a brincar com a Hope, enquanto eu estava ali, no meio daquela culpa materna, né? E, então, 2º livro de Crônicas, 20, 13. Posso ler? Sim? Todos os homens de Judá, com suas mulheres e filhos, até os de colo, e eu já, isso acho que é para mim, estavam ali de pé, diante do Senhor.
Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio da Assembleia. A gente está lendo, né, o Velho Testamento, precisa focar, porque são muitos nomes, a gente dá uma distraída, né? Mas vamos comigo. No 15, ele diz: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amém? Às vezes a gente está muito preocupado com os inimigos, com a batalha, com aquela conta para pagar, com aquela coisa que a gente precisa fazer. E Deus está falando: essa batalha não é sua, essa batalha é minha. E no 17, que foi o que me trouxe aquele alívio, eu falei: meu Deus, é muita esperança, eu amo essa história. No 17 fala: vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Uau! Eu falei: é isso que eu precisava. Porque eu estava desanimada ontem, eu pensei: é isso. Tem um poder muito grande em estarmos apenas presentes, sabe? Em aparecermos, em virmos. Às vezes a gente está, as mulheres têm muita coisa para fazer, né? Eu acho que todas aqui sabem, né? São mães, a maioria levantou a mão quando eu perguntei quem era mãe. A gente tem muita coisa para fazer. Muitas trabalham, tem os filhos, tem a igreja. E às vezes a gente pensa: se calhar isso não é para a fase que eu estou a viver agora, porque eu sou mãe, ou porque eu sou avó, ou porque eu sou trabalhadora. Mas Deus o que Ele pediu aqui nessa guerra? Era só para aparecer, não fazer nada. Não era para guerrear. É muito poderoso estar presentes. E eu queria agradecer todas vocês que estão aqui presentes. Muito obrigada. É muito importante. Aquilo que a gente vai conversar hoje, que a gente vai romper no mundo espiritual, só vai ser possível porque todas vocês estão aqui. Amém? Amém? Olha, eu não vou pedir para levantar, porque eu sei que esse é um tema meio difícil para as mulheres, que é da idade, né? Mas eu estava a pensar em casa. Eu sei que tem mulheres aqui que, se calhar, têm mais de 70 anos, 75 anos, e mesmo assim vocês vieram, porque o tempo de vocês não acabou. Eu queria honrar isso é maravilhoso. As meninas mais jovens, eu que sou mais nova, eu estou a olhar para essas mulheres e estou a ver: vale a pena, vale a pena estar com o coração queimar por Jesus, independente da idade, e aparecer, está aqui. Amém? Então, bora lá. Vamos começar. Palmas. Como vocês sabem, eu já falei, estou na fase da maternidade e tem uma mulher aqui, dos dias de hoje, que é a Ana Sofia. Eu já vou aqui dar um spoiler, mas é que ela me inspira muito. Ela tem 3 meninos, então eu fico a olhar um pouquinho para ela já. E a gente tem algumas fotinhas aqui da Ana Sofia com o pastor Alex. Esses são os 3 meninos dela. Não estão assim atualmente, deve ter uma foto... Olha com o tamanho que eles já estão. Que família linda. Palmas, então, para Ana Sofia. Queria convidar a Ana para vir para cá. Ana, muito obrigada por ter aceito esse convite. Ana tem 3 meninos. Imagina. Rapazes. 3 rapazes já. Muita testosterona, é verdade. Sabe que eu tinha um pouquinho de medo de ter filho homem? Não sei, porque é tudo diferente, né? Para cuidar, as partes do corpo. Enfim, eu tive uma menina primeiro e pensava: é uma boneca, eu sei como é, parece comigo, é uma bonequinha, posso vestir bonitinho. Mas agora, aí quando eu descobri que eu ia ter um rapaz, e eu falava: Mauro é o nome do meu esposo. Eu falava: Mauro do céu, como vai ser? Eu não sei como que vai ser, eu tenho medo. E eu queria perguntar um pouco, se você puder falar um pouquinho da sua dinâmica com os 3 rapazes, como que é?
ao nível do dia-a-dia, do crescimento, eu tenho que dizer que eu não sei as perguntas que a Malena me vai fazer. Isso é tudo espontâneo, exato. Nós viemos para aqui sem saber nada. É isso. Não, no princípio, nós, quando soube que era um rapaz, também fiquei assim um bocadinho receosa. Como é que vai ser um rapaz? Depois, quando veio o segundo, foi mais fácil. Quando veio o terceiro... Já sei andar nisso. Mas os rapazes são diferentes das meninas e há toda uma forma de lidar com eles que eu tive que adaptar. Mas Deus sabe tudo perfeitamente e Deus dá-nos os filhos que Ele quer. É Ele que... Nós, não somos nós que planeamos. Antes de nós planearmos, já Deus os planeou no coração dEle. Por isso, se Deus te deu um rapaz e uma menina e um menino, é porque tu és a mãe indicada para os criar. Amém, eu recebo. Amém. E Ele te vai dar a capacidade que precisas. Isso. Mas e naqueles assuntos mais, por exemplo, de sexualidade, quando é menino, isso fica tudo para o pastor Alex ou não? Tens algum papel como mãe? Eu vou dando assim alguns conselhos, algumas dicas, mas no princípio era difícil para mim. Agora já estou mais habituada. O meu marido ajudou-me e se eles precisarem eu estou cá para responder. Mas acho que quando é o pai é mais fácil. E eles identificam-se mais também. Nesses assuntos, né? Ok. Olha, nós convidamos a Ana Sofia a pensar então das mulheres de Atos. A Ana Sofia aqui fazer a ponte com Maria, mãe de Jesus. Por isso que a gente vai ter esse momento de conversa um pouquinho mais sobre maternidade. Depois outras convidadas vão vir e nós vamos explicar qual é a ponte com outras mulheres de Atos, tá bem? Então, eu estava a ler sobre Maria e a relembrar as histórias bíblicas e pensar, né? Maria, muito jovem, recebe então um anjo que ela vai ter um filho. Não, se ela aceita o desafio de ter um filho, Jesus, o Salvador do mundo, e ela ainda não é casada. E diz que ela ficou com medo. E eu não sei, quando você recebeu a notícia de ser mãe, sei que em condições diferentes, já casada e tudo certo, mas você sentia medo também ou era muito natural? Sim, eu tive receio. Tive receio do parto, tive receio do que vinha a seguir ao parto. E depois foi toda uma sucessão de acontecimentos, porque eu casei, depois nós fomos morar para os Açores. Portanto, eu estava longe da família e tudo iria acontecer longe da família. Mas eu lembro-me quando estava no hospital para dar à luz, porque o parto teve que ser provocado, porque ele estava tão bem cá dentro, não queria sair. Houve uma noite, porque eu fui numa sexta-feira e ele só nasceu no domingo, porque ele estava mesmo a gostar de sair. Houve uma noite que Deus deu-me um versículo e na altura eu nem sabia que era um versículo, não tinha a certeza, mas depois confirmei que era. E Deus deu-me um versículo que era: é Deus que me arma de força e aperfeiçoa o meu caminho. E aquele versículo foi o encorajamento que eu precisava para aquela dificuldade, não é, que se avizinhava. E ao longo da minha caminhada como mãe e na minha vida, Deus de vez em quando dá-me estes versículos. Muitas vezes acordo com versículos, ou durante o dia-a-dia Deus dá-me versículos. E é isso que nos dá consolo, me dá a mim força. E por isso o meu conselho é leiam a palavra, bebam da palavra, porque Deus vai falar através dela. Amém. E no momento certo vai-nos dar aquela palavra viva que nos dá força. E aquela palavra que naquele momento ela é só para ti, né? A gente sente, né? Que é só para nós. Isso. Eu vou outra coisa que eu aprendi, não aprendi logo no início, mas que eu acho muito importante, que foi o que Maria fez. Maria, quando soube que estava grávida, que ia ter Jesus, ela foi ter com a sua prima Isabel. E Isabel era uma mulher de idade, diz que a Bíblia que era uma mulher de avançada em idade, e era uma mulher que amava e temia a Deus. E mesmo apesar de ser estéril, não é? Portanto, ela viveu a vida toda sem ter filhos, o que deve ser extremamente difícil, e mesmo assim a Bíblia diz que ela foi irrepreensível, juntamente com o seu marido.
Mas Maria, quando soube, então foi ter com uma mulher mais velha. E eu vejo que na minha vida Deus colocou as minhas avós para serem exemplo na minha vida. Não. E para me darem força. Eu lembro uma vez da minha avó vir ter comigo, passar um dia comigo quando estava com o bebê. E trouxe-me aquela tranquilidade, aquele sossego, aquela regulação emocional que tantas vezes precisamos, no meio do caos, no meio, às vezes, das dúvidas, da inquietação. Estas pessoas mais velhas que Deus coloca na nossa vida, que são exemplo, que são modelo para nós, fazem muita falta. Yeah. Hoje em dia tenho as minhas avós faleceram. Hoje em dia tenho uma madrinha, a minha madrinha de casamento, vai fazer 86 anos. Eu, cada vez que saio do pé dela, dá-me vontade de chorar. Porque vejo uma mulher de Deus, exemplo de generosidade, de bondade, de fidelidade a Deus. E eu penso, eu só quero chegar e também ser fiel até ao fim. Amém. Yeah. E portanto, já agora, eu queria dizer a todas as mulheres que estão aqui, que amam a Deus, que já têm uma certa idade e que eventualmente podem pensar que já não fazem falta no reino, vocês nem sabem a falta que fazem. Okay? Paulo disse a Tito, na carta que nós temos na Bíblia, que as mulheres idosas ensinem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem boas donas de casa, a serem sensatas. E estas mulheres mais velhas que Deus traz à nossa vida são um exemplo. São um exemplo e são bênção, extremamente bênção. Aliás, a Isabel disse a Maria: bem-aventurado aquele que creu, porque serão cumpridas as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Isabel trouxe aquela esperança, trouxe fé a Maria, profetizou sobre a sua vida. E é isso que estas mulheres podem fazer na nossa vida, na vida das mais novas. É dizer, estás com medo, estás com dificuldade, sabe que aquilo que Deus falou para ti vai se cumprir. Ok? Não tenhas medo, porque eu sei, pela minha experiência de vida, eu tenho andado com Deus. Ele nunca me falhou, por isso Ele também não te vai falhar. Amém, amém. Uau, isso é muito forte. E eu tô já no segundo bebê e tô nessa fase do puerpério, né? E às vezes a gente tá tão cansada, tá no olho do furacão, e vem alguém que já tem mais experiência e dá aquela chave, né? E falam algo que, não, isso vai passar, tá tudo bem. Daqui a pouquinho você vai sentir falta. Mas quando fala com amor, a gente pensa, nossa, é verdade, acho que eu estou fazendo um drama, né? Estou a exagerar um pouquinho, não é tão ruim assim, já vai passar. Então, como faz falta... E eu não sou daqui, não sou de Portugal. Os meus avós eram, enfim. Mas a minha família está toda longe. E às vezes vem uma pessoa e me dá um conselho, ou aquele abraço de avó, aquele abraço de mãe. E eu fico, é isso. Que maravilhoso é poder estar numa igreja, é uma família espiritual. E mesmo que os meus pais, os meus avós não estejam presentes, eu sei que eu tenho muitas avós aqui, muitas tias, e eu chamo toda a gente de tio, né, porque eu sou brasileira. Então, essa é a minha tia, é a tia da minha filha chama titia toda a gente, mas é a nossa família espiritual e é maravilhoso, é muito bom. Yeah. Sobre isso dos nossos filhos, a Bíblia também diz que os filhos são flechas, né, e que nós somos os arqueiros, ó. E eu fiquei a pensar naquela história em que Jesus se perde no templo. E Maria, naquele instinto materno, que ela é humana, começa a procurar Jesus e repreende Jesus. E Jesus fala, não, espera lá, eu estou aqui a tratar as coisas do reino. E eu não sei se você já tem filhos mais velhos, tem um mais pequeno também, mas tem um mais velho. E não sei se você está vivendo esse momento em que tem que deixar, já deve estar, enfim, em diferentes escalas, né? Mas tem que deixar os filhos irem, ficarem mais independentes. Como que tem sido isso? É uma adaptação, não é? As crianças vão crescendo, vão se desenvolvendo e nós temos que ir atrás, não é? Temos que ir acompanhando. Às vezes queremos que elas sejam sempre crianças, mas não é. E temos que ter esse cuidado. Mas o meu marido diz que eu sou uma mãe galinha.
Mas eu tento dar-lhes algo, pelo menos ao mais velho, tentar ali alguma liberdade, mas vou sempre perguntando se está tudo bem. Portanto, eu estou sempre perto. E é uma coisa que também vejo em Maria. Maria foi alguém... Maria era uma pessoa extraordinária. Ela aí nesse episódio do templo, ela não perdeu o controle, ela não se zangou, não ralhou. Eu às vezes penso, ai, se fosse eu. Ai, o que é que ia acontecer àquele rapaz? E portanto tenho que ir aprender com ela. Todas nós. E Maria, como eu estava a dizer, Maria, ela acompanhou Jesus, ela esteve lá no momento até ao fim. E portanto, mesmo quando eles são crescidos, eu acho que devemos estar perto, não é? Nem que seja pela nossa presença, pelo nosso exemplo. Não vamos meter-nos na vida deles, não é nada disso. Mas estamos lá. Só just in case. É isso. Boa. Olha, o papo está muito bom. Mas eu preciso chamar outra convidada. Muito obrigada, Ana Sofia. Agora eu vou chamar a nossa convidada, Ana Mendes. A Ana é líder de ministério no entroncamento. Vamos mostrar as fotinhas. Ela é o esposo. Os filhos, o pai, a mãe. E o pai, o papai, ela ainda é a menina do papai, é isso. Palmas. Nós convidamos a Ana a pensar na Priscila e Áquila. Eles eram sempre citados ali juntos na Bíblia, mas era uma mulher do ministério, que estava a fazer ministério, né? E a Ana também está à frente da igreja e está a fazer muita coisa. E a Ana partilhou conosco que foi ali uma fase um pouco difícil, quando a mãe faleceu e o pai estava à frente da igreja e acabou puxando um pouquinho mais por ti nesse momento, como aporte, suporte. E eu não sei se podias falar um pouquinho para a gente como que tem sido essa caminhada ministerial. Tem sido assim uma caminhada agora muito feliz. Mas já foi muito difícil. Isto porque, não sabem, mas a Igreja do Entroncamento saiu da igreja, podíamos dizer, da Alverca, não é? Da igreja da nossa querida pastora Maria José, do pastor Gomes. Nós saímos em 1989 da igreja e fomos para o entroncamento. E o meu pai e a minha mãe realmente foram chamados para o ministério e eu fui atrelada para uma situação que se calhar nem estava muito bem preparada. Foi um bocadinho difícil. E tudo decorria bem, sendo que quem conhece o meu pai sabe que o meu pai é aquela pessoa de estrutura. Ele é forte, ele é resiliente. E a minha mãe era a flecha do arco. Era uma mulher de força e de luta e nós tivemos esta perda e pronto, como vocês imaginam, foi quer para o meu pai, quer para toda a igreja, foi uma perda muito grande. Mas Deus nos tratou, Deus nos segurou, Deus nos levantou, amém? E eu realmente estive sempre lá. Eu não sabia... Ainda não tinha pensado bem o que dizia no Salmo 139, que antes de eu nascer ele já me conhecia e ele já sabia porque é que eu estava ali e o que é que ia acontecer. Quando a minha mãe faleceu, realmente o meu pai, as pessoas que estiveram connosco com o ministério, estiveram sempre ali a ajudar e a dar força. E eu sou sincera, eu recuei um pouco. Eu estive sempre lá, por perto, sempre a ajudar, mas eu recuei um pouco. As minhas lutas eram externas,
com tudo à minha volta, mas as minhas lutas também eram internas. Porque nós temos lutas internas, verdade? Mas Deus nos preparou. Amém. Amém. E às vezes eu posso dizer assim, para quem não conhece o meu pai, eu imagino, exatamente aquilo que a Helena estava a dizer há pouco, às vezes eu imagino assim o meu pai como o arco. Sabem, o arco, para ele soltar as flechas, ele tem que ser resistente e ele tem que se dobrar para não partir. E nós somos as flechas do arco. Eu acredito que todas nós somos as flechas do arco. Porque nós temos um alvo e nós temos um objetivo. É que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele prescindiu de umas horas do seu único Filho para que não prescinda de nós para todo sempre. Então este é o foco, este é o alvo, este é o tiro. É para ir, é para esse lado que nós estamos a andar. Todas, não sou só eu, não é as mulheres do entroncamento, somos todas nós. E vai haver alturas na nossa vida que a nossa flecha, ela vai recuar, recuar, recuar. Eu pensei que eu ia recuar tanto que eu ia partir. Só que ela é solta, ela é livre. E no nome de Jesus, eu e as mulheres do entroncamento e as mulheres daqui, todas, estamos lançadas direito ao foco. Amém. Porque o foco é Jesus. E Jesus é o caminho. É a verdade. E é a vida. Jesus nos vai mostrar qual é o seu caminho, qual é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Amém. 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 E é Priscila, não é? Pois. É isso. E, às vezes, no ministério, a caminhada é um pouquinho solitária. A gente se sente sobrecarregada, são muitos compromissos para estar presente, são muitas coisas. Tem as demandas de casa, tem família, tem esposo, filhos. Como que... Já houve momentos em que você se sentiu sobrecarregada e cansada? Sim, claro. Eu tenho a minha profissão. Eu nunca paro quieta, eu costumo dizer que parece uma barata tonta, porque chamam-me a toda a hora, eu corro, só falta ter assim o pirilampo da emergência ligada na cabeça. Mas depois eu tenho o trabalho da igreja, que eu amo e que eu prezo. E acreditem, a minha mente está a fazer o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu estou a pensar, eu vou fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu quero fazer isto, eu desejo fazer aquilo. É complicado porque tem momentos que eu penso, e agora vou-me virar para quem? E daí surgem as minhas outras flechas que me ajudam e que todas juntas estamos a implantar o reino. Mas é difícil, claro. Tem que haver aqui Às vezes eu chego à noite, já está o Miguel na cama, o meu marido está a cuidar dele e eu penso, olha, João, eu vou um bocadinho ao escritório, vou orar. Está bem, vai lá. Eu fico lá um bocadinho no escritório, eu sento-me no meu chão e eu fico ali, pronto. Parei, estou aqui, preciso parar. E Deus me restabelece e me restaura. Eu sinto mesmo a sua presença ali ao pé de mim, para me dar coragem para continuar. Eu já me sobrecarreguei tanto de trabalho, o meu trabalho secular. Eu consegui fazer 4 trabalhos em simultâneo. Uau. Fazia o meu durante o dia, fazia mais 3. Eu fiz, corri, porque eu achava que era a altura de ganhar dinheiro. E ganhei. Mas trabalhei muito, percebem? E chegou uma altura, eu dizia a uma amiga minha, que eu abria a bagageira do carro, não sei onde é que ela está ali, a Catarina. Eu disse à Catarina, às vezes eu abro a bagageira do carro, eu olho as máquinas com que eu ia trabalhar e até parece que fico com náuseas a olhar. E Deus me recuperou e me restaurou. Por isso, não nos podemos deixar sobrecarregar. Temos que continuar. E lá no nosso secreto, Ele nos restaura e nos restabelece. Amém.
E pensando nisso, que estavas a trabalhar muito, e tem fases na vida, né, em que às vezes a gente está a trabalhar muito, ou tem mais tempo com a família. Tem um momento, né, em que o casal, Priscila e Áquila, eles são expulsos de Roma, e eles precisam, por causa daquele decreto do imperador Cláudio, eles precisam recomeçar a vida. Teve algum momento em que Deus mudou completamente a rota de vocês tiveram que recomeçar? Sim, claro, sim, tivemos, sim, como eu estava a dizer, nestes 3 ou 4 trabalhos que eu arranjei em simultâneo, eu tive que pôr um travão e dizer, não quero mais, vamos parar tudo e vamos recomeçar. Eu agora já não faço isso, mas foi difícil para mim recomeçar, mas recomeçamos. Recomeçamos, e se tiver que recomeçar, recomeço de novo. E a seguir de novo outra vez. Amém. Porque eu estou focada. Nós estamos focadas. Amém. 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 Priscila e Áquila, eles tinham aquele negócio. Eles fabricavam tendas, né? Assim como o apóstolo Paulo. E você disse que também tem um trabalho secular, também serve na igreja. Eu estava a pensar como um conselho que pudesse dar para nós mulheres, que fazemos muitas coisas, né? A gente tem trabalho, a gente tem os filhos, e na Bíblia sempre cita Priscila e Áquila, sempre juntos, né? Um chamado de família desse casal. Então, como que você acha, como você pensa em equilibrar a nossa vida familiar, mas também ministerial e do trabalho? Como que é para a vossa família? Priscila e Áquila realmente são referidos os dois juntos, eles são um só. E eles, os dois, eles tinham o foco do Evangelho e tinham o seu trabalho, não é? Fazer a construção das tendas, eu creio que era uma profissão muito difícil, os panos eram muito grossos, eles tinham que fazer muito esforço, mas depois eles também iam pregar para o templo, eles iam levar o Evangelho. E nós precisamos de estar com o nosso marido, com os nossos filhos, nós precisamos ter tempo, nós precisamos estar com eles, nós precisamos de combinar. Olha, como é que vamos fazer? Vamos fazer assim, vamos nos organizar. E quando tudo está de comum acordo e Deus está na obra, Ele faz o resto. Nós precisamos dar tempo a Deus, nós precisamos de parar, nós precisamos de ter tempo para orar, para buscar e para estarmos juntos em família. Família é muito importante. Deus nunca chama um e deixa o outro de parte. Não é? No ministério Deus não chama o pastor e a esposa fica. Não. Eu acredito que quando Deus chama, seja para que obra for, Ele chama a família. Eu acredito. Amém, amém. Às vezes não tem o mesmo título, mas eles têm funções e são importantes na igreja, né? A família toda. Eu e o meu marido, a gente tem um combinado que a gente sempre vai junto. Então, vai a família toda. Quando meu marido, ele às vezes ministra fora, eu vou com as crianças, às vezes é longe, às vezes a gente tem que viajar, mas nós vamos todos juntos. Quando eu preciso vir, por exemplo, eu estou aqui, ele veio, ficou o dia todo aí a servir, de manhã, e eu sei que isso não foi possível para todos, mas esse é um combinado da minha família, como funciona na minha família. Na quarta-feira, a gente tem uma reunião de oração aqui em Alverca, e às vezes eu fico pensando que às vezes dava jeito ficar em casa. Podia colocar a miúda para dormir mais cedo. Eu sei que na manhã seguinte ela ficaria mais tranquila. Mas esse é um combinado. A família sempre vai junto. Porque, independente do que for servido, do que for fazer, nós somos chamados como família, né? Então, acho que foi muito, muito legal isso que você... Muito interessante isso que você disse, Ana. O marido e a esposa são chamados para servir a Deus, né? Sobretudo, juntos. Por exemplo, nós hoje eu estou aqui e o meu marido está no telhado da igreja a arranjar umas coisas. Portanto, assim, nós combinamos, nós estamos a trabalhar, nós estamos em conjunto. Ele está lá em cima, eu sei que ele está a preparar lá o que não estava tão bem, o meu pai está lá. E nós combinamos assim, ele disse, tu vais para Florescer, então eu vou para o telhado. É isso. Boa. E pronto, e assim, eu acho que nós combinamos as coisas juntos e por causa disso nós conseguimos equilibrar o caminho, porque o trabalho do meu marido também não é muito fácil, são muitas horas de trabalho durante o dia, e depois temos o Miguel que quer ir ao futebol,
e que precisa que estudem com ele e que precisa de todas essas coisas, não é? Mas nós, no meio destas coisas todas, nós lá levamos o barco. Ele às vezes parece que abana um bocadinho no meio do mar, mas depois logo ganha rota outra vez. É isso, é isso. Muito bom, muito bom. Isso dá muita esperança, né? Porque, como eu estava falando no começo, às vezes são tantas coisas que as mulheres precisam fazer, são tantas funções, né? A gente tem que ser profissional, tem que ser mãe, tem filho, tem que fazer comida. Eu estava a aspirar a casa, acho que era 2h. Eu estava lá a aspirar a casa, estava a pensar, eu tenho que arrumar aqui, porque daqui a pouco vai acontecer tal coisa. Mas é muito importante que nós estejamos presentes, que nós venhamos e estejamos aqui para ser usadas por Deus, né? E é isso. Ana, muito obrigada por essa conversa. Foi muito inspiradora. A Natália estava servindo em Moçambique também, em Pemba. Essa é uma foto de lá. Ela tinha um trabalho incrível com as mulheres. Esse aqui é o filhinho da Natália também, na missão, acho que em Cabo Verde, né? São Tomé e Príncipe. E ali também um trabalho que ela fazia com as mulheres. A Natália, ela trabalha com justiça social, tem esse coração para a justiça social. Trabalha num ministério que é muito querido por mim, eu já conheço de outras localidades. Depois conheci a Natália aqui em Lisboa, que é o Íris, o Ministério Íris, da Heidi Baker. E tem feito um trabalho incrível aqui com muitas comunidades. Eu queria, claro, ouvir um pouquinho, né? Se você pudesse falar um pouquinho para nós do teu trabalho, o que vocês estão fazendo aqui em Lisboa. Olá. Olá. Meu nome é Natália. Eu também não sou portuguesa e não sou brasileira. Sou colombiana. E é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Realmente, eu acho muito incrível esse tempo de mulheres, de ouvir sobre as mulheres de Atos e a mulher real, né? Que também não aconteceu lá e ficou lá, mas ainda hoje nós somos essas mulheres. Então, eu cresci na Colômbia com meus pais sendo pastores, plantaram muitas igrejas. Então, cresci conhecendo a Jesus desde sempre. E eu acho que é uma grande honra e me sinto muito abençoada por isso. Meus pais me inspiraram para isso quando eu estava falando sobre maternidade, né, sobre o ministério, né. Eu estou vivendo um pouquinho de cada, né, e sempre quis fazer missões, sempre quis ir a lugares onde eu disse a vida cristã tem que ser algo mais do que só ir na igreja. Sempre fui esse tipo de pessoa. Ainda sou e sempre tinha um desejo sair de casa com 17 anos para aprender inglês por um ano, longe de casa. E depois já me fui para Moçambique, né, por fazer uma escola de missões, solteira. Conhecíamos muito pouco o ministério. Minha mãe chorava. Dizia, meu Deus, minha filha, se um leão te come, se tu morre, vocês me consagraram a Deus. Eu falo que foi a culpa deles. Eles me entregaram a Jesus, então não tem como. E aí eu fui lá, eu me apaixonei por África, por Moçambique, e fiquei lá uns 6 anos. Acho que solteira, às vezes, há coisas que solteira você consegue fazer um pouquinho mais fácil. Eu penso hoje, se eu tivesse que voltar para Moçambique, eu falo, meu Deus, não. Eu tenho um filhinho de 4 anos, né? E eu falo, não, eu não queria levar o Christopher lá, não. Mas se Deus manda para a gente ir, a gente vai, né? Então, cresci fazendo missões, somos missionários. Atualmente estamos aqui há 6 anos, em Lisboa. Trabalhamos com comunidades africanas e ciganas. E vamos a lugares onde não há presença de igreja, onde não há uma presença física, nem de nenhuma forma da igreja. Então, estamos atualmente
trabalhamos com crianças, trabalhamos com as pessoas, levamos a Jesus em forma de um lanchinho para uma criança, levamos a Jesus em forma de uma manta no tempo de inverno para cobrir o frio, levamos a Jesus, acreditamos que Jesus pode ser levado de formas diferentes. Então, esse é um resumo assim do que fazemos aqui. Sim, incrível. Uau, muito bom. E a Bíblia, em Atos, menciona Dorcas, ou Tabita. Sim. E ela era uma mulher cheia de boas obras. E falaste agora das mantas no frio. Ela fazia túnicas, né? Ela mexia, provavelmente costureira nos termos atuais, né? E ela fazia túnicas para as pessoas vulneráveis. Você lembra de um momento específico em que você sentiu um chamado, uma chamada especial para servir os vulneráveis? Ou você acha que é algo universal, assim, são para todos? Eu, especificamente, vi meus pais, eles me modelaram o que era o amor ao próximo. Eles não eram só pastores que pregavam na igreja, no púlpito, mas eles, se tinha uma pessoa com necessidade, ele via em casa comer. Nossa roupa, cada 6 meses, cada 3 meses, era uma coisa da família. Bora lá ver o que você não está usando, vamos usar roupa. E eu amava fazer isso, nossos brinquedos, né? Então, sempre foi uma cultura em casa. Para mim, eu aprendi que a missão, que é ajudar aos outros, é algo que todo cristão deve fazer. Amém. Eu acredito que não é só aqueles... e muitas pessoas falam, quando a gente... Uau, vocês são incríveis, vocês que corajosos, os missionários. E eu me sinto, uau, mas você também. Nós, como igreja. Eu acho que é uma chamada para a igreja. Eu amo muito ver a vida de Dorcas, né? Ela era uma discípula de Jesus. Eu amo que ela é chamada de discípula de Jesus. Nem todo mundo tem esse título na Bíblia. E o ser discípulo de Jesus, né, tem que refletir Jesus. E Jesus parava pelos pobres, pelos necessitados, pelos doentes, né? É verdade. Então... E o amor se parece com alguma coisa, né? Geralmente. Exato. Ainda mais quando a vida é corrida e tem tanta coisa para fazer... Parece que quanto mais a gente vai crescendo na caminhada, fica mais difícil ouvir um amor que é só de palavras. Se ele não representa nada, se ele não tem ação, é difícil a gente sentir amado, né? E acho que na caminhada cristã também. Se a nossa vida cristã não tem sacrifício, não tem formas de expressar Jesus, será que a gente está vivendo mesmo um evangelho que é genuíno? Porque é como você disse, a gente está vendo alguma pessoa necessitada, a gente vai olhar e não vai fazer nada? Qual é o Jesus que eu tenho pregado com as minhas ações, né? Eu estava no trabalho e estava ouvindo uma... Estou aqui já a contar uma história. Eu estava no trabalho e estava ouvindo uma colega falar do avô, que estava no hospital. E eu sei lá se ela era católica, se ela era ateia, não sei, enfim... E aí ela estava contando do avô. E aquilo, na hora, aquilo mexeu comigo. Eu preciso fazer alguma coisa, a gente tem que orar. Porque... E aí eu falei, como eu vou fazer isso aqui no trabalho e tal? Aí ela foi na casa de banho, ela estava muito abalada e estava emocionada. Sabe quando no trabalho você não pode chorar em público, né? Toda gente teve isso já, né? E aí você vai na casa de banho. Aí eu falei, é agora que eu vou, né, falar com essa menina. E ela foi para a casa de banho e estava mesmo muito abalada. Eu abracei, comecei a falar com ela. E aí eu comecei a falar. Falei, nossa, que o seu avô fique bem, que Deus possa olhar para ele nesse momento. E aí não aguentei, comecei a orar. E depois ela veio semanas depois a falar, muito obrigada por aquela oração, meu avô saiu do hospital e está super bem. E eu falei, mas não é porque eu senti algo, nossa, vou evangelizar. É porque queimou em mim, eu precisava dar aquilo que eu tinha, né? E você falando assim, você era criança, viu os brinquedos, é uma oportunidade que eu posso dar para outras crianças também, né? Eu tenho uma roupa, eu posso dar para outras pessoas, né? O evangelho, ele é muito mais palpável, né, do que às vezes a gente idealiza, né? A gente precisa parar, olhar para as pessoas e às vezes eu sinto também que a igreja, a gente está um pouco, se calhar, meio anestesiado, assim, né? Tá a viver
a nossa agenda e às vezes tem parado pouco pelas pessoas, né? E eu não sei se você saiu da Colômbia, viveu em África, Moçambique, Portugal. Às vezes Casar com brasileiro. Casou com um brasileiro. Não entendi o parênteses aqui. O missionário, ele acaba deixando muita coisa para trás. Sim, muito. E como que é para você deixar... Você falou de uma forma tão linda dos seus pais. Como que é deixar pais, famílias para obedecer a Deus, independente do lugar, né? Em Moçambique, agora aqui em Portugal. Sim, não é fácil, não é fácil. Pronto, eu já estou nesta caminhada, já estou nesta jornada há mais de 20 anos, sozinha, assim, na missão, né? Então, com o tempo, acho que é um pouquinho mais fácil, mas quando eu me tornei mãe, também foi muito difícil. Eu estava aqui, pandemia, conhecíamos muito poucas pessoas. Foi muito difícil. Eu achava que eu já, como tinha ido na África, tinha feito tanta coisa, não, a maternidade seria... eu consigo. Posso, tudo eu consigo. Daí percebi que é diferente estar longe de casa. Então, não é fácil, mas quando a gente entende, né, que o Senhor deve ser o primeiro na nossa vida, quando a gente entende que Ele é Deus. Ele não pode estar aqui, né? Não pode estar minha mãe, meu pai, não pode estar meu marido, meu filho. E Jesus, né? Ele está aqui. E se Ele fala para eu largar tudo e fazer o que Ele quer, né? Eu tenho que obedecer a Ele. Então, amém. Tem sido um sacrifício, mas eu posso dizer que tem sido o melhor sacrifício. E eu faria de novo e de novo. E de novo também por ver o Evangelho sendo espalhado nas nações da terra. Amém. Porque eu acredito que Dorcas, com cada coisa que ela fazia, que ela costurava, e até que eu enviei uma foto para ti, eu não sei se a gente poderia colocar rapidinho, que me lembrou muito, é uma das fotos que eu estou com as mulheres na África, não sei se é possível, mas tem uma história lá, um testemunho, que eu lembro muito, e cada vez que eu lembro dessa história, eu fico muito quebrantada, eu choro muito. Mas eu trabalhava com mulheres viúvas e mães solteiras. E nós criamos uma microempresa lá com elas, de bijuteria. E eram mulheres que ninguém dava um peso por elas. Elas não sabiam escrever um nome, não sabiam ler, não sabiam nada. E quando eu chego lá e começamos a aprender alguma coisa, um dia eu perguntei para elas o que vocês gostariam de ter. Alguma coisa para a nossa salinha de bijuteria. Éramos umas 100 mulheres. E elas falaram para mim, nós queríamos um... eu sempre esqueço o nome disto. Apron? Avental. Avental. Mas tem que ser roça. Tem que ser roça. E eu, avental roça. Para mim, tipo, meu Deus, roça. Ok, enfim, a história a gente consegue, aqueles aventais, foi uma aventura, gente. Pemba, onde eu morava, era uma cidadezinha tão pequena que tu conseguir uma coisa é um milagre. Demoramos para conseguir aquele material, mandamos fazer. E eu nunca vou esquecer, quando a gente entrega para elas, né, e falamos, eu falei, mas você tem uma curiosidade, por quê? Por que um avental roça? Por quê? Porque roça é cor de menina, de mulher, e nós somos mulheres. E 2, quando nós colocamos esse avental e saímos de casa, todas as pessoas que vão olhar para nós vão dizer, lá vai aquela mulher que ela tem alguma coisa para fazer, que ela tem uma profissão, que ela é algo. Uhum. Quando elas falam para mim, isso é uma história que eu conto muito, porque trouxe para mim, mais uma vez, uma certeza de que minha vida não é minha vida. Uhum. Jesus deu a sua vida por mim. Eu não posso ser egoísta, dizer, não, é que eu quero estar aqui bem. Eu quero estar com minha família, com minhas coisinhas certinhas, minha vida
nossas finanças, nós vivemos de apoio, de igreja, de pessoas, e às vezes é tão bom ter tudo certinho, mas a causa do evangelho, a causa de mulheres sendo dignificadas, tendo uma identidade, eu faria tudo de novo, de novo. Então, eu acredito que, como a Malena estava falando, né, a fé, a palavra diz que a fé sem obras é morta. E nós não podemos ser uma igreja que está a dizer, né, aqui em Tiago 2 fala, né, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, assim também a fé, se não tiver obras por si, está morta. Eu acredito que nós temos que ser uma igreja que não só fala que temos fé, mas agimos. Amém. Se há alguém em necessidade, vamos a deixar de pensar um pouquinho só em nós, porque Jesus nos trouxe aqui para impactar. E quando Dorcas morre, o que acontece? Amo. Sim. Imagina chamou a comunidade toda. Por favor, imagina se a igreja morre em Portugal. Se a igreja morre, será que os vizinhos vão sair correndo a querer ressuscitar a igreja? Ou vão dizer, ainda vem, porque nem fazem nada, só criticam. Que sejamos uma igreja relevante. Amém. Que sejamos mulheres relevantes. Amém. Nossa, forte. Ia falar aqui call to action, mas acho que todo mundo foi called aqui. Todo mundo foi chamado para agir. Eu tô aqui pensar nisso. Porque às vezes a gente pensa só... Eu estava a pensar... Isso é muito, muito forte. Porque eu estava a pensar na Dorcas... Ela faleceu e a comunidade toda foi chamar o apóstolo Paulo. Quem que pode ajudar aqui para a gente ressuscitar a Dorcas? Porque ela era muito importante naquela sociedade. Mas isso que falaste agora... E se a igreja... Se morre, ou sai dessa comunidade, sai de Alverca, os vizinhos vão perceber, a gente é uma igreja... Nossa, uau, palmas. Eu vou pensar nisso. Natália, muito obrigada. Foi uma honra. Muito bom, muito boa conversa. Obrigada. É isso. A ideia não é deixar vocês mal, é deixar encorajadas. Sim, claro. Vamos que sim. ser resposta para Portugal e para as nações. Amém. Vamos Amém. Eu queria chamar aqui a Mila Putinelli. Ela é líder de adolescentes na Igreja Zion Lisboa. Acabou de se formar em Direito. Está no seu primeiro trabalho como advogada. Viviane Sakura, linda. Minha amiga de anos, está aqui em Portugal já há alguns bons anos. Também é líder do presbitério da Zion Lisboa. Quero chamar a Vitória Cunha da casa, CCVA Alverca. Tem uma fotinha ali com o namorado, tá toda orgulhosa. Com o pai, a mãe e o Scooby ali. E a Maria Fernandes também, CCVA Moscavite. Palmas. Essa é uma foto muito especial que a Maria estava me falando, são as mulheres da família dela, as mulheres que inspiraram ela. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui. Vocês estão nervosas? Não, né? Estão à vontade. Então, né? Ok, muito bem. Sei que tem um público que, às vezes, são mulheres de muitas idades aqui, né? E a nossa ideia com esse painel é trazer uma perspectiva jovem e a perspectiva de vocês, é claro, para esse momento do florescer. A gente tem essa conferência com pessoas com mais de 14 anos, de várias faixas, né, de idade, e às vezes parece que há um gap, uma distância entre as gerações. E eu não sei se para vocês sentem isso também, mas em Atos, né? Por que a gente convidou 4 jovens, né? Também são mulheres de Atos, né? Filipe tinha 4 filhas, que são citadas, né? A gente não tem muito detalhes, mas eles falam, na Bíblia fala de 4 jovens profetisas.
E como vocês acham que os jovens podem ser uma voz profética para essa geração? Isso aqui é uma pergunta aberta, não sei quem quer responder. Como vocês acham que vocês podem ser uma voz profética para esse tempo, para o tempo de hoje? Posso ir? Boa tarde para todas. É um privilégio estar aqui. Obrigada, Malena, pelo convite. E, bom, acho que o que eu penso, assim, que me lembra na Bíblia é Timóteo. Que Paulo falava assim, seja você um exemplo em tudo, no caminhar, na santidade, no serviço. E acredito que o jovem, hoje em dia, pode ser uma voz profética servindo, andando em santidade, servindo outros. Às vezes a gente... Falo por mim, assim, acho que estou amadurecendo e eu vou pensando, nossa, já quis tanto fazer eu as coisas, mas... Eu cresci, aprendi tanto, recebi tanta unção servindo a outros líderes, servindo na minha igreja local. E isso, dessa forma, eu acredito que eu também pude ser uma voz profética. Então, acho que o que primeiramente vem na minha cabeça é essa passagem. É uma forma que também... Boa tarde a todas. Obrigada também pelo convite, pastora Maria José. Muito bom estar aqui. Uma forma que a gente pode ser voz profética na nossa geração e que, para mim, é algo que tem que ser construído desde criança mesmo, né? Então, sou muito grata por todas as mães, avós, as referências que a gente tem que podem estar trazendo essa influência, sendo consagrado mesmo ao Senhor. E ser consagrado ao Senhor não significa que a gente vive uma vida chata, sem graça, escondida. Não, ao contrário, a gente vive uma vida que tem muitos nãos, mas são nãos que glorificam o nome de Deus, são nãos que têm um propósito. E é uma vida que está no mundo, mas não é do mundo, né? Então, eu acho que ser uma voz profética nessa geração, e em qualquer geração, né, a gente realmente tem que trazer esse lugar de consagração, que significa ser separado para o Senhor, né? Amém. 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 Olá a todas. Eu sou um bocadinho nervosa, estou a tremer um pouquinho, não sei porquê. Estou aqui em casa, mas eu não estou nervosa, não sei. Mas pronto. Aquilo que Deus colocou no meu coração, que Ele coloca no meu coração em relação a ser uma voz profética, é que quando nós pensamos nisto, a primeira coisa que nós pensamos é em falar e nas nossas palavras e o que é que nós vamos dizer. E aquilo que Deus pergunta é: o que é que os teus atos mostram em relação a isso? Porque nós vivemos num mundo onde toda a gente tem alguma coisa para dizer. Toda a gente tem a sua verdade, toda a gente quer dizer alguma coisa, toda a gente defende uma religião, uma perspectiva, um movimento. O que há mais para aí é movimentos e pessoas que vão para a rua e etc. Mas se as minhas ações não mostram Deus, então a minha voz vai ser só mais uma no meio dessas todas. Não é verdade? E, portanto, se eu me comporto exatamente como aqueles que defendem tudo aquilo que não vai de acordo com a verdade que nós conhecemos, então a minha verdade vai se perder ali. E então aquilo que Deus me diz é que o ser uma voz profética é o nós, mesmo caladas, nós sermos essa voz. É mesmo sem nós falarmos, as pessoas conseguirem ver Deus e conseguirem ver Jesus através das nossas ações, através da nossa maneira de estar, da nossa maneira de ser. E, portanto, mais do que nós queremos gritar mais alto que os outros, é o nós chegarmos numa sala super barulhenta, cheia de mentiras, e as pessoas pararem e dizerem: espera, está ali alguém que se comporta diferente, está ali alguém que traz uma presença diferente. E só assim é que nós podemos ser uma voz profética. Amém. Olá, boa tarde a todas. A mim o que me diz ser uma voz profética é uma coisa que me traz uma grande responsabilidade. Assim como a Vitória disse, não é só querer falar mais alto, não é só querer falar, mas sim pelas nossas atitudes. E agora os jovens andam numa fase de descobertas, em que andam de um sítio para o outro a tentar se descobrir, a tentar encontrar o local que Deus quer lhes mostrar e quer lhes colocar para eles serem uma rocha firme. E às vezes é muito difícil descobrir qual é que é esse local onde nós vamos poder ser essa voz profética. Mas eu sinceramente, no meu coração, onde quer que nós estejamos, quer na escola, quer na universidade, quer no trabalho, quer na nossa casa, nós temos que ser essa voz profética. Amém. Porque nós achamos que é só lá do outro lado do mundo, e não, nós temos que ser uma voz profética na nossa casa.
A nossa casa é um campo missionário, a nossa igreja é um campo missionário. Em todo o lado é o nosso campo. E às vezes nós achamos que temos que andar todos desorientados de um lado para o outro e começa cá dentro. E começa na nossa universidade. E quando nós não preferimos essa voz, nós estamos a ser egoístas. Nós estamos a guardar o Deus precioso, o Deus que salvou as nossas vidas, estamos a guardar para nós e não estamos a dar a oportunidade dos nossos colegas, da nossa família, da nossa casa, de o conhecer e de nunca mais andarem sozinhos, porque muito tempo nós andámos sozinhos. Acredito que há muitos testemunhos que caminharam sozinhos, que se sentiram sozinhos e que agora caminham com Deus e não conseguem manifestar isso. Isso é uma responsabilidade muito grande que eu sinto no meu coração e que por muito tempo eu passei por isso e que agora eu não me quero calar. Porque se Deus salvou a minha vida, eu também quero que Deus salve a vida dos meus colegas. Eu também quero que Deus salve a minha casa. E é isso que eu quero incentivar esta tarde, que é que não se calem. Porque Deus coloca coisas incríveis no vosso coração e se vocês se calarem, estão a ser egoístas. Estão a perder a irmandade que pode crescer na vossa casa, na vossa universidade, na vossa escola. O que Deus colocar no vosso coração, não percam, porque vai plantar uma semente muito grande e vai construir família e vai construir igreja. Yeah. Amém. Bora lá. E nisso que a Maria estava a falar, eu estava a pensar, né? Antigamente, eu ouço as histórias dos meus pais, assim, parece que ser cristão era uma coisa que trazia muita vergonha, assim, né? Era uma pessoa com uma Bíblia embaixo do braço, assim, era quase um ET, assim, um extraterrestre. O que se passa? Eu acho que hoje em dia está um pouquinho melhor. Claro que a gente tem situações em que, né, os nossos amigos podem resistir e tal. Mas como que é para vocês? Como vocês veem o desafio em serem cristãs, em manifestarem o reino de Deus, mas ainda assim não serem um extraterrestre, mas serem relevantes na sociedade de hoje em dia? Assim, vocês sentem esse desafio? Como que vocês lidam com isso? Quem quer responder? Eu principalmente sinto isso muito. Quer dizer, eu primeiramente senti isso muito na minha família ao início, apesar de ter a minha mãe, a minha avó, que sempre me ajudaram nessa batalha. E a minha família gozava muito comigo e com a minha mãe, quando a minha mãe pedia para orar nos jantares de Natal. Mas agora eles pedem para a minha mãe orar, principalmente. Uau. E às vezes nos momentos de aflições que eles sentem, como por exemplo a minha prima num teste, ou a minha tia teve um acidente de carro e a minha mãe estava lá com ela e a primeira coisa que ela disse: por favor, ora ao teu Deus para nós sairmos daqui. E elas sabem quem é que está lá no momento do socorro. Apesar de ainda terem quase que essa dependência de nos pedirem para orar, nós dizemos sempre: tu podes orar, Deus também é contigo, não é só connosco. E esta passagem de linhagem também ajuda muito e é uma coisa que eu sou muito grata por ter esta descendência, esta família, estas mulheres que me ajudaram a combater isto para eu não parecer um extraterrestre no meio da minha família. E acho que a coisa mais magnífica também é ter igreja, para não parecer um extraterrestre neste ambiente todo, ter amigos que orem connosco, também pelos nossos colegas, também pela nossa casa. E é uma coisa que fala muito em Atos, que é ser igreja família, vender terrenos, vender tudo para continuar a construir família, deixar tudo para continuar a construir família, ter tempos e horas de oração para continuar a construir família e ter uma igreja em que podemos dizer: olha, eu estou a tentar falar de Deus a um colega e ele acha isto meio estranho, contradiz-me um bocado, e poder dizer: olha, eu vou orar contigo, tu vais conseguir trazê-lo a esta casa e nós vamos o receber muito bem. Porque não é só trazê-lo a casa e esperar o contributo dos nossos irmãos e dos nossos amigos na igreja também é muito importante. Isso é muito bom.
Isso é muito bom, porque pelo menos eu, quando era jovem, eu sempre pensava nisso. Eu vou convidar um amigo ou uma amiga, vou falar de Jesus, mas se calhar eu vou levar a igreja, como que vai ser? Como que as pessoas vão recebê-lo? Isso é uma preocupação muito forte do jovem, né? E quando isso que estás a falar, ter uma família espiritual que recebe bem os nossos amigos, que abraça os nossos convidados, isso é muito importante, né? Isso é muito bom, muito bom. Acho que, para mim, assim, tanto na faculdade e no mercado de trabalho hoje, algo que eu notei e noto no dia a dia é que, de primeira, as pessoas causam uma estranheza, né? Então, realmente, o crente, ele vai ser estranho. Tipo, se a gente é muito parecido com o mundo, a gente para de salgar a terra. Então, acho que algo que vai causar estranheza no início. Então, por que você não mente? Por que você não faz sei lá, não sonega o imposto? Por que você não cola na sua prova da faculdade? Por que você não faz uma fofoca? Por que você não se senta na roda de fofoca? Isso vai causar estranheza no início. Mas dali pra frente, se você permanecer, se vai ser assim, fiel com Deus, o ambiente vai começar a transformar. Então, eu lembro na escola, ou na faculdade, no trabalho, tipo, o posicionamento dos meus colegas desculpa, eu falei um palavrão, eu sei que... Tipo, eles começam a ter uma reverência ao seu Deus. Tá bom, ele não é meu Deus, mas ele é o seu Deus. Então, acho que a gente também tem que pender, sabe? Às vezes, acho que os jovens, hoje em dia, a gente quer muito ser igual ao mundo. Quer vestir igual ao mundo, quer falar como o mundo. E tudo bem, a gente não precisa ser estranho, tipo, chegar no trabalho orando em línguas, botando a mão na cabeça dessas pessoas, assim, não precisa ser estranho, mas acho que são umas pequenas coisas que a gente pode ser fiel às vezes, a gente não é, a gente tira o que é espiritual disso, tipo, mentir. Tira o quão espiritual é você ser, sei lá, generoso com o seu colega, pagar um café para o seu colega do trabalho, pagar um café para o seu colega da faculdade. E se a gente começar a trocar essa ótica e ver que isso é espiritual, o ambiente vai começar a ser transformado. Então, acho que eu noto muito isso, assim. Boa. Mais alguém quer responder? Não? Boa. Eu estava aqui pensando, a Mila estava a falar sobre... A gente pode... Não precisa ser um extraterrestre, né? Como a gente estava a usar esse termo. Mas também não ser tão parecido com o mundo, né? Porque se a gente está muito... Se nenhum amigo nosso percebe que nós somos diferentes, é estranho, né? Que Deus a gente também tá a revelar. E fala... Em Atos falam que eram 4 filhas virgens e profetisas. E o que significa virgem, né? Virgem é separado, elas se consagraram, elas se separaram. E, às vezes, não estou a falar isso para trazer condenação, às vezes a gente é jovem e já teve experiências e não é santo nesse sentido sexual, mas tem caminhado em santidade em outros termos. Mas eu acho que essa palavra ela é relevante, ela é 100% relevante, porque a Bíblia ela não muda, dependendo da nossa história, né? Às vezes a gente pode ter caído e pode ser redimido pelo sangue de Jesus, mas a Bíblia não muda. Então, como vocês sentem esse chamado mesmo de Deus para viver em santidade, para viver separadas nesse mundo? Como é para vocês, assim? Bom, para viver esse chamado tem um custo, né? Todo mundo que caminha com Jesus e que é discípulo de Jesus sabe, como a Natália estava falando, que tem um custo. Então, são escolhas que a gente vai ter que fazer, né, na vida. E muito do que eu tenho vivido, que eu tenho entendido de como manter a santidade em todas as áreas da vida, né? Porque, assim como a Mila falou, mentir, fofoca, tudo isso também tem a ver com santidade, não fazer isso. Conhecendo a Deus. E realmente conhecendo a Deus num lugar profundo, de intimidade, né? De não depender do domingo, de não depender do meu pastor, de não depender dos meus pais, mas ter a minha fé. E quando a gente mudou aqui para Portugal, a minha família, eu tive um momento, porque eu cresci na igreja, eu já vivi várias coisas. É claro, quando eu era adolescente, tive aquela fase, né, de... Eu quero tentar o mundo, só que, graças a Deus, eu tinha muito temor do Senhor, eu nunca consegui me desviar, nem quando eu quis, eu falei, agora eu vou me desviar. E aí eu não consegui. E Deus, eu fiquei 3 meses, eu fiquei assim, Deus, eu vou ficar aqui, porque a gente tinha mudado para os Estados Unidos antes de vir para cá, e foi muito difícil a mudança para lá, para mim foi muito difícil, o choque cultural e tudo que aconteceu. E
por 3 meses eu falei assim, Deus, eu amo o Senhor, mas eu não quero mais saber de nada que tenha a ver com a igreja. E eu vou viver minha vida. Só que eu não conseguia viver minha vida porque eu morria de medo, não das consequências assim do que os meus pais iam fazer, mas eu tinha temor mesmo de me afastar do Senhor. E aí eu estava fria, né, ali nos 3 meses, depois Deus conseguiu me recuperar e eu voltei, graças a Deus, nunca mais isso aconteceu. Mas quando a gente mudou para Portugal, eu fui muito confrontada por Deus, num momento muito profundo, também foi difícil mudar para cá, mas eram outros fatores, qual era o motivo da minha fé? Por que eu acreditava em Deus? Qual era a minha base para a minha fé? E eu fui entendendo cada vez mais de conhecer a Deus e essa profundidade, que é realmente o que sustenta. E para viver em santidade, a gente só vai conseguir conhecendo a Ele intimamente, mas todos os dias da nossa vida. Porque senão vira religião, né? Senão vira só uma religiosidade. Eu vou na igreja domingo, eu bato meu cartão, eu levanto a minha mão. Não significa que eu não senti a presença dele, mas eu volto para a minha vida. E eu já vivi isso, né? E todos nós que crescem na igreja provavelmente já vivemos isso em algum momento. Então, realmente, assim, a base para viver a santidade, e é difícil, né? Não é fácil, tem os seus nãos, mas vale muito a pena, porque não tem nada que satisfaz mais do que estar na presença dele, do que conhecer a ele. Então, tudo que a gente possa experimentar ou querer experimentar nesse mundo, ou até as coisas que às vezes parecem tão sinceramente assim boas no mundo, né, e não são ruins necessariamente, elas não se comparam a estar na presença de Deus face a face com Deus Todo-Poderoso. É verdade. Mais respostas, isso é um tema bom. Ok. Eu acho que é como aquilo que a Vivi estava a dizer. Nós temos que conhecê-lo e nós temos que guardar aquilo que ele nos diz e aquilo que ele nos chama para ser no nosso coração, principalmente no mundo de hoje, onde nós ouvimos tanta coisa que vai completamente, não é nada de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Então, assim, num mundo onde eu posso, dizem que faz o que tu quiseres com o teu corpo, tu és livre e vai, não sei o quê, eu vou escolher fazer aquilo que Deus me diz para eu fazer e não aquilo que o mundo diz para eu fazer. E isso muitas vezes acaba por ser complicado. Eu lembro-me que eu tinha um bocadinho de vergonha quando eu estava assim numa secundária, por aí, porque eu ouvia as minhas amigas e ouvia as histórias que elas tinham para contar e eu ficava assim, eu não fiz isso, eu não faço isso. E eu tinha vergonha de dizer isso, porque era o normal era fazer e ter relações sexuais e etc. E eu não tinha, então eu sentia-me completamente um peixinho fora d'água. E às vezes nós temos que pensar assim, não, então se calhar eu devia-me encaixar aqui. E aquilo que Deus me disse foi que se calhar tu é que estás-te a rodear do tipo de pessoas que tu não devias estar-te a rodear e é isso que está-te a contaminar a tua santidade. É isso que está a trazer esses pensamentos à tua cabeça. Não é que tu não tens que te adaptar àquilo que eles estão a fazer. Isso não é aquilo que está certo. E, portanto, eu acredito mesmo que num mundo onde nós podemos ser muita coisa, nós devemos sempre escolher ser como Jesus e ser como Cristo e ser parecidos a Ele. Porque fala-se tanto de liberdade e fazer o que quiseres, então vamos ser livres, mas vamos ser livres para sermos como Ele. E se este ambiente me está a fazer mudar, me está a fazer contaminar de alguma forma, vou-me retirar, vou ali à fonte me lavar com o meu pai e vou seguir a minha vida. Mas é isso. Nunca se esqueçam que onde o mundo diz que sei o que tu quiseres, faz o que tu quiseres, mas o que é que Deus diz para tu seres e o que é que Deus diz para tu fazeres? É isso que deves seguir e é isso que deves procurar. E como as amizades são importantes, né? Ter uma amiga na igreja, mesmo que seja uma, que possa partilhar com ela as dificuldades que estão a ter, da mesma idade, que possam falar, ora por mim, essa semana está tão difícil. Nossa, tem um crush tão lindo lá na faculdade, me ajuda em oração. E ter aquela amiga para orar. Eu acho que isso é muito bom, né? Só para complementar aquilo que estás a dizer, Malena, eu era uma pessoa, eu tinha muitos amigos do mundo. E hoje eu digo-vos que eu tenho assim, olha, eu tenho a Marta, que é a minha melhor amiga, que é aqui da igreja, e acho que é a única pessoa assim que eu realmente falo e que eu digo que é. Eu também tenho outras amigas, né? Mas a Maria também, mas é a minha melhor amiga, é aquela pessoa que eu confio e digo-vos, vale muito mais, 1000 vezes mais ter uma amiga como a Marta, uma amiga da igreja que realmente eu não tenho vergonha de ser como eu sou, eu não tenho vergonha de falar do meu Deus, sei que não vai me julgar, do que ter 1000 amizades que apenas servem para corromper aquilo que Deus me diz e para corromper aquilo que eu tenho. Então, 1000 vezes melhor estar na companhia de um bom amigo que foi Deus que me deu do que ter 1000 amigos
que nenhum deles me acrescenta nada. Pois é, e isso, acho que independente da idade, né? Tem uma amiga que está contigo é ali, muito bom, fiel. é muito melhor, é muito melhor. Isso é muito bom. Antes de encerrar, a gente está caminhar para o fim, eu só queria perguntar para vocês, assim, como a gente sempre tem um momento em que uma geração passa o bastão para outra, né? E como vocês estavam falando, né, eu também sinto essa responsabilidade, Maria, que estavas a falar, de receber um bastão, de continuar a obra, de servir como eu puder. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, qual o sonho de vocês, de forma resumida, eu sei, mas se vocês puderem, de uma forma resumida, qual o sonho de vocês para a Igreja de Portugal? Qual é o sonho de vocês para a comunidade local de vocês? O que vocês têm sonhado, assim, ver nesse momento? Acho que, falando para mim, tanto de quem esteve no contexto universitário há pouco tempo e estou hoje no mercado de trabalho, acho que meu sonho é a igreja se levantar no dia a dia, sabe? Não ficar dentro das quatro paredes. E os jovens, os adultos, os senhores, independente. Todas nós aqui, Deus chamou cada uma de nós com um talento, com um tesouro, com algo, sei lá, com talento de cozinhar. Talvez você usar o seu talento de cozinhar fora das quatro paredes da igreja. A gente, às vezes, serve aqui fiel no domingo, ou enfim, não sei. Mas esse é meu sonho, assim. Hoje eu vejo, assim, eu oro, Deus, que a igreja se levante no governo. Por exemplo, em Portugal, a gente vê queda do governo, às vezes interesses políticos. Você sabendo muito ou pouco, você sabe do que está acontecendo no país politicamente. E eu creio, assim, numa igreja que vai se levantar de forma gloriosa para representar o reino de Deus nessa esfera, por exemplo. Amém. E não só no governo, na medicina, na educação, por exemplo. É um país que investe tanto em educação e precisa de cristãos lá para ensinar princípios e valores cristãos. Então, acho que nessa tarde, eu sinto realmente Deus nos chamando nos lembrando daquela parábola dos talentos. Deus te deu um talento. Você vai ser aquele servo que vai enfiar na terra e depois você vai falar, você não multiplicou esse talento? Ou você vai pegar e vai multiplicar por 5, por 10, por 15. Então, eu sinto Deus ministrando isso. Amém, amém. Vivi. Bom, um sonho que eu tenho para Portugal, né? Um dos motivos, inclusive, que a gente está aqui enquanto família, vivendo, e também se aplica à igreja local, porque tem tudo a ver, é ver realmente uma geração de guerreiros adoradores se levantando e um som levantando dessa nação ainda mais da adoração, né? Nessa parte de louvor e adoração, e ver nas igrejas locais, ver realmente na unidade do corpo de Cristo, esse sendo um ponto de contato e uma nação que exalta o Senhor, uma nação que adora a Jesus Cristo e que isso também se espalha, né? E alcança outras pessoas que não conhecem ao Senhor. Então, esse é um sonho que eu tenho, que eu já tenho tido o privilégio de estar vivendo, e eu creio que é só o começo, assim, são só as gotas de água que estão caindo em algo que vai ainda mexer muito e vai ser como uma enxurrada mesmo, de norte a sul desse país, mas sons de avivamento verdadeiramente se levantando mais uma vez aqui nessa nação. Amém, amém. Vicky. Um desejo muito grande do meu coração é que nós possamos realmente mostrar quem é Deus às pessoas lá fora e quebrar esta imagem que as pessoas têm da igreja e dos crentes muitas vezes. Este dia a minha mãe estava a falar comigo, na verdade, que ela viu um vídeo, eu já não me lembro o que era, mas depois tinha um comentário que dizia assim, esses crentes são todos chatos. E ela disse-me assim, Vitória, eu senti uma tristeza, como se estivesse mesmo a falar para mim, porque nós somos cristãos. E então... é uma tristeza tão grande, e eu vejo isso em vários vídeos. Às vezes vejo um vídeo cristão e vou ver os comentários e está lá alguém a dizer assim, estou no sítio errado, não sei como é que este vídeo veio parar a mim, que chato, e não sei o quê. E então, eu não quero que as pessoas lá fora vejam-nos assim. Eu não quero que pensem que nós somos pessoas que julgamos, eu não quero que pensem que a igreja não é um sítio onde toda a gente é bem recebida e que a igreja não vê as pessoas com bons olhos, o que é que seja. O meu sonho mesmo é que toda a gente se possa sentir bem aqui e que possa sentir que isto é a casa. Isto não é a casa só de nós que pertencemos aqui a esta igreja que sou de CCVA de Alverca. Isto é a casa de toda a gente. Isto é a casa de toda a Alverca, de todo Portugal. Todas as pessoas que venham aqui têm que se sentir tão bem-vindas quanto eu me sinto. Eu que estou aqui há anos sinto-me bem, e a pessoa que está aqui há uma hora tem que sentir exatamente a mesma coisa que eu. Eles têm que ver em nós um Deus bom. E então o meu maior sonho mesmo é esse, é que as pessoas possam nos ver como um exemplo de Deus e que nós nas nossas ações e nos nossos atos possamos mostrar isso aos outros. Amém.
Amém, amém. Maria. Se calhar o meu maior sonho é que várias pessoas tenham a revelação da verdade. Que vários jovens, que vários adultos, que vários idosos já não tenham que pensar que vivem sozinhos, solitários, mas que tenham a revelação, que tenham um Deus que os guarda, um Deus que os vê, um Deus que os protege, um Deus que nos une. Um Deus que é a nossa cola e que nós tenhamos isto vivido e não só sabido. Que nós não estejamos só a ler a palavra, a ler palavras bonitas, a ler palavras inspiradoras e depois não vivamos essa verdade. Que realmente vários jovens, várias pessoas não tenham que viver mais depressivas, não tenham que viver mais ansiosas, porque há um Deus que vai com eles, porque há um Deus que nos segura, que nos põe os pés no chão, porque há um Deus que existe e que é verdadeiro e que não é uma ilusão e que não é uma fachada e que não é uma coisa impossível, não, Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Amém, amém. E esse é um dos meus maiores sonhos, que eu não tenha que viver isto sozinha, mas que vários vivam isto comigo. E que vários me ajudam também a levantar, e eu que também ajudo a levantar vários com o poder de Deus. Amém. Que não seja pela minha força, mas que seja pela dele. Que apesar de eu saber que sou fraca, que às vezes não tenho a capacidade, que ele dá a capacidade, que ele dá as forças e que as pessoas não tenham que viver com essa incapacidade e com essa fraqueza, mas que saibam que eles são poderosos quando estão acompanhados por Deus. Amém. Quando Amém. eles estão acompanhados por essa verdade, porque quando eles estão acompanhados por essa rocha, quando eles sabem qual é que é a rocha deles, que foi isso que me trouxe à salvação e que eu não tenha que viver só eu isto, mas que muitos de nós sejamos realmente igreja. Que a igreja não seja só um local, mas que a igreja sejam as pessoas. E nós muitas das vezes pensamos que a igreja é só CCVA Alverca, CCVA Moscavide. Não é. CCVA Alverca, CCVA Moscavide, entre os outros CCVAs e entre as outras igrejas que estão aqui representadas, são as pessoas que são a igreja. Não é o local, somos nós que somos a igreja, somos nós que revelamos Cristo, somos nós, são as pessoas. Não é só um domingo, não é só uma sexta-feira. São as pessoas que fazem a igreja, são as pessoas que começaram também de uma casa, numas reuniões nas casas delas, é que fizeram a igreja lá. Yeah. Não foi o local, foi a paixão por Deus, foi o querer transmitir Deus. E é esse o meu sonho, é que Deus se manifeste, é que Deus seja presente, é que Deus não seja só lido, mas que seja vivido. Amém. É isso. Muito obrigada.